Já vai aplaudindo esse Deus maravilhoso que está no meio de nós. Aleluia, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, canção nova. Cumprimenta quem está do seu lado e fala: é bom demais estar aqui com você. Glória a Deus. Quero também cumprimentar você que está em casa, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Muito obrigado pela sua presença. Gente, eu saí hoje 4h30 da manhã de casa, acabei de chegar. Vamos passar esses 3 dias juntos. Eu tenho 4 pregações, entre aqui em cima e lá embaixo, no Rincão e no Centro de Evangelização. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro Sara e Tobias. Ano passado eu fui convidado, mas eu não pude. E esse ano eu volto mais uma vez, e será maravilhoso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, carta de São Paulo aos Romanos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios e segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Eu quero que quem não trouxe Bíblia e passa vergonha, então pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Não, eu quero que passe vergonha mesmo. Pergunta para quem está do outro lado: e aí, cadê a sua Bíblia? 2 Coríntios 13, 5. Acharam? Acharam? Examinai-vos a vós mesmos, se estáis firmes na fé ou não. Provai-vos a vós mesmos. Acaso não conheceis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que a prova seja contra vós. Mas espero que reconhecereis que a prova não está contra vós. Que palavra esquisita. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia e vamos aplaudir essa palavra bem forte, bem forte, bem forte, mais forte, mais forte. Eu preciso que você olhe para mim por 40 minutos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Posso começar? Quem está comigo, diga amém. Amém. Não é novidade para você que nós estamos vivendo um conflito de gerações. E esse conflito de gerações também tem impactado as nossas pregações. Se você prestar atenção nas pregações atuais, sejam elas de pregadores leigos em geral ou de sacerdotes, você está ouvindo muito esse discurso: equilíbrio emocional, saúde mental, autoconhecimento, alinhamento afetivo, foco e propósito. Pergunte para quem está do seu lado: por que essas expressões estão aparecendo nas pregações? Não, se você não abrir a boca eu vou embora. Eu acordei 4h30 da manhã. Abre a boca, pergunta para quem está do seu lado: por que essas expressões estão aparecendo nas pregações? Pergunta para mim, Moisés. Moisés, me ensina, me conta, Moisés. Eu vou explicar por quê. A priori, a função do evangelizador é explicar coisas sobrenaturais para pessoas naturais. Jesus veio do sobrenatural, assumiu a condição humana em tudo menos no pecado, implantou o reino de Deus sobre a terra, deixou uma palavra, fundou uma igreja e foi embora, e pediu que nós ensinássemos as pessoas no mundo natural a respeito das coisas sobrenaturais. O detalhe é que para aprender coisas sobrenaturais, no mínimo você precisa já estar vivendo o natural.
E no conflito de gerações, a nossa geração não consegue viver nem o natural. Como é que nós vamos pregar coisas sobrenaturais para um povo que não consegue viver nem o natural? E é por isso que, ao invés de falar de mística, nós estamos falando de aprender a fazer xixi no vaso. É por isso que, ao invés de falar sobre dom de milagres, nós estamos falando sobre tirar a criança da cama do casal. Todo dia eu recebo um pedido de socorro de um homem, de uma mulher, e sobretudo casais. E eu vim do aeroporto até aqui respondendo e atendendo pedido de socorro de casais, e o discurso é o mesmo: Moisés, eu não sei se eu tenho coragem no momento de adotar uma criança. Tá, mas o que o seu marido acha? Então a gente não consegue conversar. Falei, então, você não consegue falar com o seu marido, vocês têm dificuldade de ter um bebê, vocês estão indecisos se adota um filho, e você vem perguntar o que o missionário acha, coisa que você não consegue conversar com quem dorme com você. Portanto, como é que nós vamos falar sobre mística? Como é que nós vamos falar sobre dons preternaturais? Como é que nós vamos falar sobre amor sacrificial, sobre amor ágape para um casal que não consegue beijar na boca? É por causa disso que nos nossos dias, nesse conflito misterioso de gerações, ao invés dos pregadores e dos sacerdotes pregarem sobre coisas sobrenaturais, eles precisam descer o nível e começar a falar de abrir porta, fechar porta, levar café na cama, dar um buquê de flor, sair para jantar sem filhos, parar de ficar comendo todo dia na casa da mãe, na casa da sogra. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga, já pegou você aí. Diga comigo, obrigado, Jesus. Eu mal cheguei e eu tinha que estar aqui. O Moisés está dizendo que os padres e pregadores que deveriam nos ensinar as coisas sobrenaturais tem encontrado uma geração tão rasa, que está gastando o tempo da evangelização para primeiro ensinar coisas naturais, para quem não consegue fazer nem o básico. E é por isso que, ao invés de falar de Paulo e Silas, Áquila, Priscila, Barnabé, Timóteo, nós estamos falando sobre coisas cotidianas, como saúde emocional. Você tem que ler livro, você tem que frequentar uma academia, você precisa fazer uma terapia, você precisa desligar o celular, vocês precisam ter tempo para conversar. Nós estamos ocupando o tempo do evangelho para ensinar leitinho, porque não podemos dar feijoada para você comer ainda. Eu vou aplaudir sozinho. É por causa disso que nos nossos dias o discurso da evangelização mudou. E não mudou positivamente, o nível desceu. Eu gostaria muito de chegar nesse Sara e Tobias e dizer para você que Sara tinha uma maldição e que aparece lá um demônio grandão chamado Asmodeu, e que esse demônio foi quebrado com os seguintes passos, sendo que muitas vezes somos nós mesmos quem atraímos os demônios. Então me permite, eu acabei de chegar e eu sei que o encontro não está começando agora, mas eu começo a trabalhar agora. Diga amém, quem está comigo ainda? Amém. Nós vamos começar de baixo para cima. E é por isso que o tema que me foi passado é que o homem e a mulher, as Saras e os Tobias, precisam alinhar a alma e o corpo. Mais do que alma e corpo, eu vou além. Precisa alinhar administração financeira, conhecimento biológico, organização de sonhos, planejamento estratégico, vencer história sofrida, organização interior.
Se você não fizer um trabalho completo em todas as áreas, todas as instâncias, todas as vertentes da sua história, vai acontecer o que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: irmãos do Sara e Tobias, vocês precisam examinar a vocês mesmos. Será que vocês esqueceram que Cristo está em vós? Por que vocês estão buscando resposta em tudo quanto é lugar? Se Cristo está em vós, a resposta também está dentro de vocês, só que vocês precisam se examinar. Vocês não sabem quem vocês são. Fala para quem está do seu lado: olhando para você, dá para ver que você não sabe nem quem você é. Diga comigo: obrigado, Jesus. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. O apóstolo Paulo está dizendo que nesse momento nós não vamos encontrar com Deus, porque Deus já mora em nós. Nós precisamos encontrar conosco mesmo. E aqui eu resolvi pedir ajuda para os universitários. Nós temos na Igreja Católica os beatos, os santos, os servos de Deus, os veneráveis e os doutores. O que é um santo doutor? Ofereceu para a igreja a santidade, mas também ofereceu o intelecto. Quantos doutores a Igreja Católica tem? 38. O que esses homens e mulheres são? São homens que aprenderam a pensar fé. E graças a eles, a teologia e o magistério e a organização canônica se mantém de pé há 2000 anos. Eu separei aqui alguns santos doutores. Eu vou controlar o tempo e vou falando de tudo aquilo que eu achar que der. A hora que o tempo acabar, eu paro no santo que eu tiver. Só para quem me dá um sorriso, eu estou ficando com medo de vocês. Não, tem gente que está dando medo. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala: ajuda o rapaz aí, dá um sorriso, dá um glória. Descruza esse braço. Braço cruzado não, descruza esse braço. Tem gente de blusa de frio. Não. Podemos começar? Já começamos, mas agora é outra etapa da pregação. Quem está comigo? Primeiro santo doutor, Santo Agostinho. Na visão de Santo Agostinho, existe uma inquietação dentro do ser humano, que se ele não souber lidar com essa inquietação, ao invés dele encontrar Deus, ele vai encontrar o diabo. Então para que serve essa inquietação que está dentro de você? Para te tirar da zona de conforto. Você fala: eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso escutar mais palestra, eu preciso fazer mais curso, eu preciso fazer mais retiro, eu preciso conversar com minha mulher, eu acho que eu preciso rever minhas finanças, eu acho que não dá para ficar a vida inteira trabalhando uma coisa só. Essa inquietação é para levar você para Deus. Diga amém? Mas muitas vezes essa inquietação leva você para o vitimismo. Repete comigo isso. Olha para quem está na esquerda e na direita e diga: vitimismo. Olha para quem está à frente e atrás, diga: vitimismo. Eu vou explicar tecnicamente o que é vitimismo. Olha para mim, por favor. O vitimista, ele olha para uma realidade e ao invés dele enfrentar essa realidade, ele constrói uma casa dentro do problema e ele passa a habitar dentro do problema, e aí ele não quer mais resolver o problema. Ele quer inconscientemente sofrer e quer ser respeitado por que sofre. E ai de quem disser que ele precisa mudar, porque parece que a pessoa não entende o tamanho da dor que ela sofre. É o vitimista. Fala para quem está do seu lado: eu estou sentindo cheiro de vitimista aqui perto de nós. Por que muitas coisas na sua casa não mudam? Porque falta rezar? Não, porque você precisa abandonar o vitimismo.
vai ficar a vida inteira acordando à madrugada para rezar, vai ficar a vida inteira fazendo novena, trezena, quinquentena, vai ficar a vida inteira escutando a pregação, e os problemas não vão sair da sua casa, porque o vitimista não quer mudar a sua realidade. O vitimista quer sofrer, quer ser respeitado porque sofre, e se alguém falar que ele está errado, essa pessoa é ofensiva, porque não entendeu o tamanho da minha dor. Se você é filho de pais separados, eu sinto muito. Se você não conheceu o seu pai, se você é um filho adotivo, se você conviveu com alcoolismo dentro de casa, se a sua avó morreu quando você era pequeno, se você sofreu abuso, assédio moral, físico, eu sinto muito. Se você é vítima de maldição, de palavras, de desconforto, eu sinto muito. Se você sofreu bullying na sua infância, na escola, na igreja, em nome de Jesus, eu sinto muito. Mas não dá para ficar a vida inteira dizendo: é porque eu não tive pai, é porque quando eu era pequeno, é porque quando a gente morava na roça, é porque antes de me mudar para Brasília, é porque lá em 1990, fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara, filho. O vitimista, ao invés dele encarar a sua inquietação, ele se aloja na inquietação e diz: ninguém me ama, ninguém me quer, a vida não sorriu para mim. É por isso que muitas pessoas são ricas, porque elas têm sorte. A vida sorri para alguns, não sorri para outros. É porque quem tem dinheiro é porque roubou, ou é porque recebeu herança de família. Mas você sabe, né? Nós que é pobre, a gente que é pobre, é porque você sabe, né? Não é fácil, porque já diz o profeta: é melhor comprar terreno pegando fogo do que casar. É porque diz o sábio, ninguém nunca sabe a porcaria do nome desse sábio, que o ser humano nasce, cresce, casa e fica bobo. É porque se não plantar uma árvore, não escrever fala para quem está do seu lado: me ajuda aí, velho. O Santo Agostinho, racional, nerd da fé, diz que você precisa encarar a sua inquietação. Como é que você vai fazer isso? Não sei. Se você precisa fazer direção espiritual, vai fazer direção espiritual. Se você precisa fazer terapia, vai fazer terapia. Se você precisa ler livro, vai ler livro. Se precisa ir para o Sara e Tobias, vai para o Sara e Tobias. Mas não dá para ficar: ó dia, ó céu, ó vida, é porque esse ano é ano político, é porque você sabe, né? Eu sei que tem adolescente, é porque dizem que depois de 20 anos de casado, filho, sacode quem está do seu lado e fala: sai da lama, jacaré. O vitimista não quer resolver os problemas, ele quer sofrer e quer respeito, porque sofre mais do que todo mundo. Eu vim aqui no Sara e Tobias na esperança, e eu orei muito para eu poder te encontrar em algum momento, para eu contar a minha história para você, porque a minha história é dolorida. Diga para quem está do seu lado: ninguém quer ouvir a sua história. Não, põe a câmera em mim aqui, põe ali. Eu vou falar para você aquilo que nenhum pregador tem coragem de falar, só eu tenho. Ninguém quer ouvir a sua história. Nós queremos que você rasgue a sua história no Calvário e escreva uma nova história. Sacode quem está do seu lado e fala: quem vive de passado é museu, filho. Quando
a conversa começa assim, porque quando eu era pequeno, aí eu vejo que tem cabelo grisalho e a conversa começa assim, quando eu era pequeno, nós somos 8 irmãos, quando a minha mãe engravidou do mais velho, o vitimista chega a contrair para si narcisismo espiritual. Só eu tenho problema, a paróquia gira em torno de mim, ninguém olha para mim, ninguém entende a minha dor, ninguém tem tempo para me atender, nem me cumprimentaram. E você acha que o mundo inteiro gira em torno da sua dor? Você está doente, você está dododô em TTT. Olha para quem está do seu lado e fala, está falando de você, você não viu não? Quem está comigo ainda? Vai rezar a vida inteira e nada vai mudar. Por quê? Porque você é vitimista. E o que é que você tem que fazer? Você precisa encarar as suas inquietações. E às vezes eu fico muito triste. E eu já falei isso aqui em outras pregações. Às vezes nós missionários, nós nos sentimos um objeto. A pessoa te liga, Moisés, eu posso falar agora com você? Não, eu estou no hospital, tá, mas que hora que você sai do hospital? Ó, eu acho que eu vou morrer, tá, mas se você não morrer, tem uma hora que eu posso te ligar? Mas antes de você morrer e você ir para o seu próprio velório, será que dá para a gente conversar? A pessoa não tem coragem de falar, desculpa, você também não está bem, o que é, eu vou rezar por você. Nossa, não, ela não quer saber de você, ela só pensa nela. É ela que dói, é ela que sofre, tudo dá errado para ela, o casamento dela é o pior do mundo, os filhos dela são os piores, e é tempo uma luta, uma batalha. Qual é o problema desse tipo de pessoa? No Sara e Tobias do ano que vem, você vai estar do mesmo jeito. E Paulo está dizendo, será que vocês não têm capacidade de examinar vocês mesmos? Porque Cristo está em vós, as respostas estão dentro de vocês. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando ou não? Eu recebo uns pedidos de ajuda assim, Moisés, eu queria falar com você porque está tudo ruim. Aí eu tenho que respirar, contar até 3 e dizer, Deus me ajuda, ajuda-me. Oi irmão, a paz, tudo bem querido? Tá ruim o quê, ô filho do cão? Ah, nem sei te falar. Se você não sabe falar, para que está falando comigo? Aí você tem que dizer, querido, você sabe o que é uma ficha de anamnese? Ele, Falei, anamnese, isso é italiano? Não, filho, anamnese é quando você vai no médico e fala assim, doutor, eu estou com uma dor na costela. E ele, senta aí por favor, a senhora é casada? Doutor, minha costela. Tem filhos? Nossa, que legal, tem netos? Que bacana, e vê sempre? Nossa, e trabalha com o quê? Trabalha fora? Nossa, e como é que está a alimentação? Você só quer remédio para dor na costela. O médico quer entender a origem da dor, que pode ser emocional, pode ser física, pode ser espiritual, pode ser medicação errada, pode ser má alimentação, pode ser porque hoje você foi no crossfit 5 horas da manhã, é por isso que está doendo. Amanhã vai passar, é crossfit de novo. O médico quer montar uma ficha de anamnese para saber a origem da sua dor. Nós não queremos saber a origem da dor, a gente quer parar de sentir dor. E é por isso que a nossa vida não avança, porque Deus não trabalha com medicação, Ele trabalha com restauração do ser humano. Pode aplaudir sem eu pedir? Yes, 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 yes.
Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo alguma coisa ou não? Vou mudar de santo. Nós falamos de quem? Agostinho. Segundo santo doutor, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila diz que nós crescemos em Deus quando paralelamente nós nos conhecemos. O que é que você tem que fazer para se conhecer? Pegar uma caneta, pegar um papel, ir no sacrário e falar: Deus, sem papas na língua, dize-me quem eu sou. E Ele vai dizer: você é terrível. Porque às vezes você é uma mãe maravilhosa, mas você é uma porcaria de esposa. E você quer que o seu marido engula você só porque você é uma grande mãe. E graças a Deus que você é uma grande mãe, mas ele não está feliz com a esposa dele, já que você não é mãe dele, você é a esposa dele. Às vezes você é um homem assim, até que dá para passar. Moisés, não bebe, não fuma, nunca me traiu, não deixa faltar nada, até que é bom, né? Falei, até que é bom. Que porcaria de homem é esse? Não pega na mão, não beija, não é carinhoso, não conversa comigo, não é romântico, a gente não tem vida a dois, sexo é a cada ano sim, ano não, mas assim, não bebe, não fuma, nunca bateu em mim, até que tá bom, né? Falei, até que tá bom. O que é autoconhecimento? Você pega uma caneta e o papel, divide em bloco. Como é que o Moisés é como marido? Como é que o Moisés é como pai? Como é que o Moisés é como pregador? Como é que o Moisés é como fundador? Como é que o Moisés é como missionário? E você vai dividindo a sua vida em bloco. Muitos de nós não mudamos porque o tempo inteiro nós achamos que somos muito bons, porque rezamos o rosário, porque fazemos jejum, por causa disso, por causa daquilo, e às vezes quem mora conosco tem nos engolido, e isso não é bom. Moisés reza para o meu filho, porque ele tem 15 anos, ele não quer ir à missa de jeito nenhum, e aí eu fico com medo de perder o meu filho. Pergunta para ele por que ele não quer ir à missa, pergunta para ele. Quantas vezes ele escutou na mesa do jantar você reclamando do padre da paróquia? Aí você quer que ele vá à missa? Se eu sou seu filho, eu também não quero ir para... Eu tenho uma filha, uma neta que não gosta da renovação carismática. Quantas vezes teve reunião de servo na sua casa e vocês falaram que estão não vendo a hora que acabe a coordenação, porque você não quer ser reeleito, porque assim, nossa senhora, tá fácil essa coordenação. Amém, amém, em nome do Pai e do Filho. Filho, vamos com o papai para o grupo de oração. Falou, para esse que o senhor está doido que acaba a coordenação, que não está aguentando mais? Pergunta para quem está do seu lado, você saberia me falar 5 defeitos seus ou não? Fala aí. Tá bom, desculpa. Pergunta para quem está do outro lado, e saberia falar 4 qualidades suas? E se eu perguntar para você quais são os 5 objetivos que você tem até dia 31 de dezembro de 2026, você sabe me dizer qual é o planejamento que você fez? Porque eu sou um homem trabalhador, minha mulher nunca me elogia. Mas elogia o quê? Você não sabe o que vai comer na semana que vem, você não sabe o que vai fazer no mês de julho. Se perguntar onde você quer conduzir a sua família até o mês de dezembro, você não sabe, porque você está empurrando a vida com a barriga, porque você está o dia inteiro acompanhando política e futebol, e está barrigudo, não corta um cabelo, e bigode parecendo uma andorinha, e você quer que a sua família respeite você? Aqui para você. Fala para quem está do seu lado, eu escutei seu nome lá, falou de você de novo. O
O que é que Santa Teresa d'Ávila falou? Que para você encontrar Deus, você precisa se encontrar. Não é isso que o apóstolo Paulo falou aqui? Vocês precisam examinar vocês mesmos, porque Cristo já está em vós. Portanto, onde estão as respostas que você precisa? Mandando mensagem no directo do missionário? Não, as respostas estão dentro de você. Faz cara de bravo, faz cara de bravo, faz, igual eu vou fazer também. Olha para quem está do seu lado e fala: você está entendendo o que está falando ou não? Moisés, por que nós não nos conhecemos? Porque você já viciou em transferir as responsabilidades para terceiros. Você nunca vai mudar, porque quando o problema acontece, você diz que a culpa é da sua sogra. Você nunca vai mudar, porque quando explode algum problema, você vai dizer que é por causa da casa que é pequena, porque eu falei que a gente tinha que ir para uma casa maior. Enquanto você transferir as suas responsabilidades, você emocionalmente se esconde, mas as coisas não mudam. Será que é possível você a cada Santa Missa dizer: minha culpa, minha tão grande culpa? Quem é a única pessoa que pode ajudar você? Você mesmo. Porque nem Deus pode ajudar você se você não quiser. E às vezes a gente fica na igreja a vida inteira porque a culpa é de um cunhado que usa droga, a culpa é porque a gente está trabalhando demais, a culpa é porque a gente acabou de comprar um carro, a fase está meio tumultuada, porque você sabe, é porque a minha esposa está grávida. Enquanto você culpar terceiros, enquanto você transferir as suas responsabilidades, você não vai saber quem é você. É necessário você assumir as suas verdades e dizer: eu preciso melhorar como homem, como mulher, eu preciso melhorar nesse setor e nesse setor. Vai aplaudindo! E nesse setor, e nesse... Mas deve ter alguém me ouvindo dizendo: mas também não é tudo isso que ele está falando também não. Fala para quem está do seu lado, ó. No seu focinho. Nossa, um focinho de porco agora. Com uma feijoada. Fala, Deus, comigo. Será que é possível você chegar na sua casa depois desse Sara e Tobias, se olhar no espelho, pegar uma caneta e um papel e parar de mentir para você? É porque você sabe, né? Depois que a gente é mãe, é o quê? Dá um apagão na cabeça? Seu filho já tem 3 anos e até hoje você vai esconder com a ideia de que acabou de ter um filho. Não acabou, não, tem 3 anos. Você não retomou a sua vida, você não está rezando, você esqueceu que você é esposa, você continua nervosa, continua escondendo atrás de um filho que nasceu. Mas traz a foto do casamento para o Sara e Tobias, porque restaura a minha casa, Senhor. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, bebezinho. Mudei de santo, o tempo está acabando. Fala, hipócritas. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz que para crescer como pessoa é necessário fazer escolhas, e escolhas virtuosas. Você está em 300 mil grupos de WhatsApp, você segue 480 bilhões de pessoas, e você não consegue colocar a rédea na sua própria casa, porque você é uma pessoa desordenada. O que você tem que fazer? Escolhas. Moisés, porque toda vez que a gente vai comer lá na casa da minha mãe, rola uma piadinha, porque a gente é da igreja e todo mundo ri da cara da gente, e eu saio de lá triste, mas domingo que vem está lá almoçando de novo. Parece que não tem comida na sua casa.
É um jogo de politicagem, sabe? O politicamente correto. Ah, tudo bem, depois você vai lá, depois nós vamos lá. É mais fácil você dizer, não, eu não vou lá. Aí você está rodeado de pessoas que não te amam, você está rodeado de pessoas que tumultuam a sua casa, os seus filhos estão rodeados de amiguinhos que só puxam para trás, mas você não consegue fazer escolhas. Aprenda isso em nome de Jesus. Todo mundo que quiser fazer a coisa certa vai perder pessoas, e em algum momento você vai achar que está andando sozinho, e a vida cristã é assim mesmo. Solitária e solitária. Quanto tempo você está insatisfeito nesse trabalho? Aí eu te pergunto, ainda está lá por quê? Não, porque eu estou lá porque a gente precisa, né? Tá, mas 2 anos atrás você precisava. Você não fez um planejamento para sair dessa empresa em 2 anos, não? Agora que você está falando, eu estou entendendo, mas se Deus quiser vai dar certo, né? No Sário Tobia do ano que vem, então, né? Vai rezando para nós aí, a gente está naquela empresa, não é muito fácil, e todo dia eu acordo sem vontade de trabalhar, mas a vida é assim mesmo, né? O pão nosso cada dia nos dá hoje, né? Falei, caveira, cadáver, é isso mesmo, a vida é assim mesmo, cemitério, morto. Olha para quem está do seu lado e fala, a vida é feita de escolhas. Se você está num ambiente que não está legal, você precisa fazer escolhas. Se tem gente sugando você precisa fazer escolhas. Se você não está se encaixando nessa paróquia, você precisa ir para uma outra paróquia. A vida é assim, ou vai perder um Sário Tobias inteiro, por causa de 3 pessoas atrasadas, que não chegaram para a caravana vir. Querido, vem sozinho, vem com seu dinheiro, vem a pé, você não está amarrado na vida dos outros. Fala para quem está do seu lado, falou seu nome, eu escutei de novo. Jesus aparece para 500 e envia 72, escolhe 12, de 2 ele tinha preferência por 3, e de 3 Pedro negou e Tiago sumiu, ficou João na cruz. E Jesus fez o quê? A vida segue, filho. Porque Judas traiu, e nós estamos muito tristes com a traição de Judas. Não é fácil, né, Moisés? A gente lidar com a traição das pessoas que a gente mais ama. Querido, escolheram Matias, colocaram no lugar de Judas, e a vida segue, a vida segue. Você não consegue viver isso, por isso que metade não aplaudiu. Você não consegue viver isso. Quem não consegue viver isso, está vivendo dependência emocional. Fala para quem está do seu lado, você tem uma cara de carente, é isso que você tem? Carente. A pessoa que tem dependência emocional, ela é carente. Porque eu estou namorando e a pessoa é meio estranha, e aí eu fico me perguntando, Deus, será que o Senhor colocou eu na vida dessa pessoa para mudar ela? Filha, sai logo da vida enquanto não casou. Você não tem vínculo com essa pessoa, você não tem responsabilidade com essa pessoa. Se não é carinhoso no namoro, depois que casar vai trair você. E você, mas às vezes eu fico perguntando, né, se Deus... Não, agora está difícil. Você tem um filho de 18 anos, diga amém. Ele arruma uma namoradinha, diga amém. Ao invés de você ajudar o seu filho a fazer escolhas, o que você faz? Abraça a norinha e fala, é como uma filha para mim, assim, é a filha que eu não tive. Se Enzo terminar com a Ana Júlia, eu acho que eu vou chorar mais do que ela, porque assim, eu já não vejo, ela faz parte da família, a gente até trocou de carro para caminhar com ela também.
o seu filho não consegue nem saber se ele quer a menina, porque você já abraçou ela, já trouxe para dentro de casa, e você está amando a norinha bonitinha mais do que o próprio filho, porque você tem dependência emocional, você é carentão, carentona. A sogra do Enzo não aplaude. Tá bom, Loreto. Quem está comigo ainda? Em nenhum momento eu mandei você para a igreja, diga amém. Em nenhum momento eu falei de diabo, diga amém. Em nenhum momento eu falei de batalha espiritual, diga amém. Eu estou falando de reorganização interior, de você conhecer o seu campo de vida, ter o controle da sua história, olhar de fora para dentro, numa visão macro, para entender a sua vida em blocos, abrir as abas, fechar as abas, buscar respostas para cada tipo de setor, e não ficar pedindo oração para os outros todo dia, porque isso é chato para dedéu. Fala para quem está do seu lado, falou o seu nome, falou, eu ouvi o seu nome. Eu ouvi o seu nome. E às vezes é necessário encerrar ciclos. A crise não é ruim. O apóstolo Paulo falou aqui, sabe a Bíblia que você não leu e nem trouxe? Ele falou aqui. Ele falou assim: porventura, examinando vocês mesmos, vocês acham que a prova é contra vocês? Não é. Paulo está dizendo que a crise é coisa boa, porque na crise você sai da zona de conforto. Na crise você tira uma força que você nem sabe de onde vem. Na crise você revê valores e conceitos. Na crise você precisa de terceiros para sair dela. Então a crise só leva você para cima, a crise não leva você para baixo. E talvez você precise aprender a encerrar os ciclos. Aqui no meio de nós tem gente morando num lugar que já deu para você. Aqui no meio de nós tem gente trabalhando insatisfeito, doente, num lugar que não tem nada mais para você. E você fica insistindo no erro e pedindo oração para todo mundo. E você está doente emocionalmente, afetivamente, moralmente, intelectualmente e tudo mais que tem a mente. Dizendo: Deus, fala comigo no Sara e Tobias. Eu estou falando com você. Eu estou dizendo para você, examine você mesmo. Porque se Cristo está em vós, as respostas estão dentro de vocês. Volta para a tua casa, larga essa porcaria desse celular, pega uma caneta, um caderno, começa a fazer ficha de anamnese, começa a descobrir os problemas que tem na sua casa, que tipo de medicamento para cada situação. Porque uma coisa é finança, outra coisa é casamento, outra coisa é autoestima, outra coisa é corpo, outra coisa é filho, outra coisa é mãe que está doente. São abas diferentes que você tem que abrir e fechar. Senão você vai dizer para tudo quanto é pregador: está tudo ruim, reza para mim. As coisas não vão melhorar assim. Alguém está comigo ainda? Que meu tempo acabou. Pergunta, está comigo ainda ou não? Não, aplaude direito. Eu termino do jeito que eu comecei. Vamos, Eliana. Eu termino do jeito que eu comecei. Porque as pregações atuais estão tratando menos de coisas sobrenaturais e mais de coisas naturais. Porque o ser humano não consegue fazer nem o básico. E se a gente não fizer nem o básico, nós não estaremos preparados para receber aquilo que Deus quer falar e fazer na minha vida e na sua. Já vai levantando, aplaudindo e dando glória. Vai levantando, aplaudindo e dando mais alto, mais alto. Vai levantando, aplaudindo e dando glória. Vamos, Eliane.
sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Que tal levantar os seus braços? Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Reza conosco. Reza conosco. Põe a mão no seu coração, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, e esse é o caminho, mais nós nos reconhecemos. Quanto mais nós nos aproximamos da verdade, que é o Cristo, mais nós conseguimos nos enxergar. E mais somos devolvidos a nós mesmos, porque somos imagem e semelhança desse Deus. E se há algo desfigurado, distorcido, é esse encontro, esse caminho de encontro com a verdade, que vai nos restaurar, que vai nos libertar, que vai nos fazer sermos novos homens e novas mulheres. Fecha seus olhos e que o Espírito Santo venha nos visitar nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós queremos essa novidade, nós queremos fazer nascer em nós o novo homem, a nova mulher. Toma-nos na mão, Senhor, e vai nos conduzindo para este reencontro contigo, porque a partir desse reencontro contigo é que nós nos encontramos conosco, com nós mesmos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem curando as feridas, vem nos devolvendo, vem descamando. Vem, Espírito Santo, fazendo cair as escamas daquilo que nós não conseguimos mais enxergar, a imagem distorcida que nós fizemos de nós mesmos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, visita a nossa história, visita as nossas fragilidades, as nossas limitações. Vem, Senhor, nós queremos beber dessa água da vida, como a samaritana que reencontrou-se consigo mesma a partir do encontro contigo, Jesus. Derrama sobre nós essa água viva. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ore no Espírito, ore no Espírito. Ore no Espírito.
Eu quero convidar você a pegar a mão da pessoa que está do seu lado. Vamos continuar orando. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Isso. Vamos unir o corredor. Levanta a mão dessa pessoa. Nós estamos nos ajudando. Você não está sozinho nessa. Nós estamos juntos. Feche os seus olhos. Vai orando. Levante a mão dessa pessoa. Vamos orar. Deixa o Espírito Santo ir nos moldando, resgatando a nossa origem. Senhor, nós te pedimos, faz-nos de novo, Senhor. Leva-nos na casa do oleiro, como o Senhor diz ao profeta Jeremias. Umedece com água de novo, Senhor. Desfaz as rachaduras, Deus, as fendas, as machucaduras, os traumas, as crenças limitantes, os medos, as angústias, as palavras de maldições que foram lançadas sobre nós. Ah, Senhor, nós fizemos votos secretos conosco mesmo. Na hora da raiva, na hora da dor, nós blasfemamos. Refaz, Senhor, refaz, Senhor. Espírito Santo, e alabaçou, ele bacana, ele alabaçou, ele alabaçou. Pare de se maltratar. Pare de se maltratar. Levante a mão do seu irmão, vamos cantar. Não queira aos outros culpar. Diga, diga, diga. Diga, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda e abra o seu coração. Volta, volta pro teu Senhor. Se abra, se abra. Se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem, uma nova mulher vai nascer. Aleluia! Dá um abraço em quem está do seu lado e fala, vai!